Aplauda ao Senhor aí. Seja bem-vindo ao ministerial da primeira região eclesiástica. Você pode dar um glória a Deus e dar um brado de júbilo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. 2 Reis capítulo 5. Do jeito que você quiser, sentado ou em pé. Já que você já está em pé, vamos aproveitar e seguir a leitura dessa palavra. Você foi ministrado durante os estudos de discipulado sobre a lepra. Então você já está pelo menos familiarizado com o nome. Vamos ler o versículo 1. Eu vou ler um pouco rápido, você conhece bem a história. Nós vamos ler até o 14. Como você conhece bem a história, eu vou ler um pouco mais rápido. Está comigo aí, amém? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém o quê? Porém, leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ele à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgar as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Deixai-o vir a mim, e saberão que há profetas na primeira região. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se tivesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão. Quantas vezes, irmãos? 7 vezes. Consoante, ou seja, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Amém? Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra que se revela a nós, pela tua presença viva e poderosa nesse lugar. Fala conosco, Pai. Fala com a tua igreja. E através desse momento que essa palavra vai ser ministrada, que famílias sejam tocadas, famílias pastorais sejam tocadas, esposas de pastores, esposos de pastoras. Deus, que líderes, ó Pai, que estão intercedendo por nós aqui, intercessores, estão clamando por nossa vida, para que possamos sair daqui, Senhor, abastecidos, para levar algo, Senhor, que saia da sala do Teu trono para a vida das nossas igrejas. Não deixa a gente esquecer que há essa expectativa nas nossas ovelhas. Não deixa a gente esquecer disso, Senhor. Não deixa a gente esquecer que o nosso propósito, ó Deus, é ganhar vidas, edificar uma igreja saudável. Seja, Deus, com cada vida aqui, que nossa mente possa estar preparada e cativa ao Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar.
quero que você se prepare para uma coisa nesse ministerial. Se preparar para até quinta-feira ser muito alimentado. Ser muito alimentado. Você está com o seu papel aí, sua caneta, a palavra. Nós vamos mergulhar muito na palavra, na revelação de Deus nesses dias aqui. E pela bondade dEle. Que possamos todos nós diminuir para Ele crescer. Todos nós. Porque nós temos um rebanho nos esperando. Nós temos perdidos em torno da nossa igreja, esperando o convite da salvação. Quando fizermos o convite da salvação, as vidas serão salvas para a glória do Senhor Jesus, vão ter convicção de arrependimento, eu tenho certeza disso. Mas não só com alimento você vai ter, você vai sair daqui também com mantimento, amém? Fala para o seu irmão, alimento e mantimento, meu irmão. Entendeu a pegada? Alimento aqui leva um mantimento para a tua igreja. O nível que você se alimentar aqui vai ser o nível de mantimento que você vai levar. Na mesma proporção do alimento. Na mesma proporção que você der lugar para o Espírito de Deus falar, para a glória de Deus vir sobre você, e você ser instruído e alinhado na palavra de Deus, vai ser nesse mesmo nível, eu profetizo em nome de Jesus, que suas ovelhas vão receber esse mantimento, vão ser alimentadas e vão levar mantimento aonde eles pisarem. Até o ponto de que no Rio de Janeiro todo mundo vai receber mantimento metodista. Amém? Em nome de Jesus. Aquilo que Deus tem nos dado. Mantimento metodista não é nada mais do que aquilo que Deus dá na sua palavra. O tema dessa palavra é construindo um alinhamento. Construindo um alinhamento. E por incrível que pareça, a vida de Naamã vai nos ensinar muito sobre isso. Essa história, ela termina com um milagre poderoso, uma história de submissão, de entrega, de humildade, uma história onde os portais de milagre se abrem para Naamã, mas nós entendemos aqui e vemos princípios, ensinamentos de um alinhamento que vai sendo construído, e esse alinhamento vai abrir os portais para grandes milagres. Em 2018 nós trabalhamos o ano da instrução. Incentivamos o corpo pastoral, incentivamos a família pastoral a trabalhar em torno da instrução e trazemos de volta essa palavra, né, para dentro do ambiente da nossa igreja, do ensino. Nós fomos chamados para instruir pessoas. Não dá para fugir e negligenciar essa responsabilidade. Mas quando a gente instrui, as pessoas, elas sabem a partir de agora o que tem que fazer. Só que depois que a gente instrui, a gente precisa alinhar. Imagine todo mundo sabendo fazer, mas não está alinhados para o mesmo propósito. Nós precisamos entender que Deus está nos levantando a nossa região, não para caminhar por meio de propostas, mas caminhar por propósito. Está comigo, amém? Propósito. As propostas que vão nascendo, vão vindo para nós através das nossas reuniões, as propostas que vão aparecendo, elas precisam ser geradas em meio a um propósito. Não sei se você já foi surpreendido, irmãos, numa reunião na tua igreja, reuniões de decisão, e graças a Deus, nossa igreja, nós entendemos isso, que na multidão de conselhos a sabedoria. Então nós sempre compartilhamos do ambiente de decisão. Muito embora nós como pastores não podemos negligenciar a parte que nos cabe de dar o tom. Porque tem um chamado em nós que é insubstituível, intransferível, e tem coisa que Deus não vai cobrar para o membro, para o ovelha, Deus vai cobrar de nós. Deus vai cobrar de nós, pastores e pastoras. A medida para nós vai ser diferente. Mas é muito gratificante Deus nos dar a oportunidade de ver coisas, de testemunhar coisas tremendas dentro do ministério pastoral, dentro do santo ministério. Não sei se você já foi surpreendido na sua igreja. Você está num ambiente de decisão e aí vem alguém com uma proposta sem pé nem cabeça.
Aquela proposta que viajou, né? É o típico exemplo da proposta sem propósito. Por isso que nós precisamos estabelecer muito claro qual o propósito. Entendemos e discernimos qual o propósito de Deus para a vida da primeira região e notadamente para o corpo pastoral, para que todas as propostas, de onde nós estivermos plantados, não importa onde, sejam de acordo com a sublime vontade de Deus. Nós estamos comprometidos primeiro com o propósito, depois com a proposta. Se a gente ficar só comprometido com a proposta, a gente pode ter proposta sem propósito. E a gente ficar dando volta assim, Gilmara. E a gente ficar, e ficarmos dando volta. Me escutam? Me escutam? Ficarmos assim, dando volta. Alô? E ficar, alô, som? Alô? Som. Obrigado. Ficarmos assim dando volta, sem chegar a lugar nenhum. Fala para o teu irmão do lado, acabou esse tempo, meu irmão. Jesus está voltando. Oh, é horrível. E é a pior coisa que tem. Ficarmos dando volta sem propósito. Vai passando o tempo. Vamos juntando tempo de ministério, vamos juntando anos de ministério, sem um propósito claro. Por isso nós temos que preocupar em construir também um alinhamento. Construir uma linha de ação, de visão, frutos de uma instrução que Deus nos deu. Nós temos instruído a construirmos uma igreja saudável, firmada na pessoa de Cristo, onde somos servos uns dos outros. Uma igreja fincada no discipulado saudável. No discipulado fincado em essência, antes de método. É isso que Deus está nos chamando a construir. Mas para isso precisamos construir também um alinhamento, faz parte. Nós vamos aprender isso na vida de Naamã. Um homem que construiu o alinhamento, aonde ele estava, os portais de milagres se abriram para ele. Naamã era homem de guerra, homem de equipe e ótimo chefe de família. Não tinha ninguém que sabia construir em torno dele um ambiente de alinhamento e de propósito. Fica claro na história dele. Fica claro que ele sabia, ele entendia disso. Poderoso, comandando o exército do rei da Síria, não é isso? Poderoso. Um homem que se destacava, a Bíblia fala que através dele, Deus deu vitória à Síria. Um homem de equipe, querido pelos seus comandados, e querido dentro da sua casa. E quem não quer ser um pastor assim? Quem não quer ser uma pastora assim? Com a igreja alinhada, com a sua equipe alinhada, a sua liderança, seus líderes de célula, sua clã alinhada, sua família alinhada, é o sonho de todo líder cristão. Naamã tinha isso. Só que havia um cenário que estava fora de seu controle. A Bíblia fala que ele tinha uma lepra. Alinhar estava dentro do controle dele. Não tinha dúvida de que ele era um homem, não tem dúvida de que ele era um homem que se preocupava com detalhes. Era intenso nos detalhes da sua casa, da sua equipe, de guerra. Porque se às vezes não se preocupar com detalhes, você perde a guerra inteira, não é verdade? Perde a guerra inteira. Pastorado que não se preocupa com detalhes, você pode perder o fio da meada, pode perder o propósito se você não se preocupar com detalhes. Eu sempre falo que tem algo, tem uma palavra que não está na Bíblia, explícita, mas está implícita e poderia estar explícita, sabe o quê? Deus é um Deus de detalhes.
Deus sempre se preocupou com detalhes. E nós, líderes, temos que nos preocupar também com os detalhes do cumprimento do nosso ministério. Mas veja bem, havia um cenário que estava fora do seu controle, era a lepra. Sempre tem o porém, irmãos. E nós temos que nos preparar para uma coisa. Queremos estar alinhados, todos no mesmo propósito, com o propósito de ganhar vidas. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus nos chamou, salvar os perdidos, edificar uma igreja saudável e gerar crentes maduros que queiram servir. Deus nos chamou para isso, só que tem coisas que às vezes fogem do nosso controle. Tem cenários que aparecem e surpreendem a gente. No caso da Naamã foi isso, uma lepra. Qual era o propósito daquela lepra? Por incrível que pareça, irmãos, eu enxerguei um propósito naquela lepra de Naamã, que não foi só gerar o milagre, não foi só o que aconteceu lá em Israel. Aquela lepra gerou um anelo, um encargo, um desejo em uma menina. A lepra de Naamã, por incrível que pareça, para ele era um cenário ruim. Para ele era algo incontrolável, para a menina não. Para aquela menina que estava na casa dele, que foi lá para lá como despojo de guerra, para ela era um anelo. Para ela era um desejo de milagre. Ela via naquela lepra um portal para um milagre acontecer. Ela via naquela lepra um portal para o sobrenatural acontecer. Às vezes nós nos incomodamos com os poréns que aparecem no nosso ministério. Às vezes nós nos incomodamos com os poréns que aparecem dentro da nossa igreja. Você está com um projeto tudo alinhado. Você tem sonho de fazer aquela obra, tem sonho de no ano que vem investir na célula, tem sonho de ano que vem investir na escola dominical, e você vai pontuando ali, vai fazendo o seu cronograma, mas os poréns vão acontecendo. É porém que acontece dentro da arrecadação financeira, é porém que acontece a rebeldia de um líder ou de outro, não falta poréns. Ministério pastoral sem porém não é ministério, meu irmão. Mas eu quero que você entenda uma coisa, é o porém que gera encargo em nós. São os poréns que geram paixão em nós, sabia? Se não tiver esses poréns, irmãos, a gente não aponta para o profeta, a gente não aponta para a visão profética. São esses poréns que mexem com a gente, são esses poréns que geram um anelo. Eu te pergunto, meu irmão, o que essa menina tinha a ver com a lepra de Naamã? Se o que ela foi fazer lá foi ser escrava, cuidar da casa dele. Mas para alguém que tem propósito, irmãos, o porém gera um anelo, gera um desejo ardente, gera paixão, gera desejo de mudança, não importa com quem seja. Quais têm sido os poréns que têm se estabelecido no teu ministério no decorrer dos anos, irmão? Ou qual tem sido o porém que tem aparecido que apareceu no teu ministério esse ano? Quem sabe o porém seja o seu relatório financeiro, que não é aquilo que você sonhava no seu projeto de alinhamento da sua igreja local. Quem sabe o seu porém seja um filho desviado. E você fica até com medo de falar na igreja, vou falar sobre filhos desviados e tal. Quem sabe o seu porém, porque isso acontece, não é verdade? Acontece, acaba trazendo embaraço. Mas você vai ver a verdade de Deus, seus filhos vão voltar em nome de Jesus. Você vai ver isso. Veja o seu porém, pode ser uma enfermidade, que te limita de fazer várias coisas na vida da igreja. O porém é o cenário que Deus permite que um anelo, que uma paixão, que um desejo, que um encargo nasça no coração de alguém. O porém, às vezes o porém não tem nada a ver com você. O porém às vezes é uma enfermidade na sua esposa, no seu esposo. O porém é uma porta fechada de emprego dentro da sua casa. Não importa. Não importa, irmãos. É que você entenda que esse porém vai gerar um anelo, vai gerar um desejo de passar pelos portais da provisão e do milagre. Igreja é construída assim.
nós construímos um alinhamento assim.